Olá, eu sou Fernanda Fedato e esse é o Blue Minicast. E eu sou Rogério Espíndola. Hoje nós temos conosco um convidado um pouquinho diferente. Por que um pouquinho diferente? Nós estamos acostumados aqui no podcast trazer pessoas de grandes empresas, pessoas que estão em crescimento profissional, fazendo a transição de empresas menores para empresas maiores. E hoje nós temos um caso um pouquinho diferente. Nosso convidado de hoje, Rafael Albino, é proprietário do restaurante Cozinha e fez justamente esse investimento em saúde mental, em buscar o que ele realmente gostava, saindo de várias empresas de grande porte para abrir o próprio negócio e nessa, digamos assim, empreendendo, fez o que nós todos sonhamos em fazer, que é o quê? Ser atrás de ser mais feliz, mais realizado e buscar satisfação profissional. Rafael, seja bem-vindo ao programa. Como é que estamos? Tudo bem, muito obrigado. Agradeço o convite. Conta para nós, então, essa história, Rafael. Como que você abriu mão dessa carreira no mundo corporativo por a busca da felicidade dentro de uma cozinha no restaurante Cozinha? Eu sempre brinco, né, que eu larguei tudo para esquentar a barriga no fogão. Né? Foram 14 anos de mundo corporativo em 3 grandes empresas e chegou o momento que eu queria empreender. Inicialmente não foi para a gastronomia, que na época sempre foi minha válvula de escape. Sempre chegava estressado do trabalho, aquele ambiente que na época eu não entendia e não conhecia como tóxico, que muitas vezes eram. E eu chegava na cozinha, preciso espairecer. E a cozinha sempre foi. E aí saí do mundo corporativo, montei um projeto que eu tinha, fiquei 3 anos num outro tipo de empresa, num outro tipo de negócio, que eu aconselho a todo mundo não investir seu tempo em algo que você não tem know-how, porque você tem... Começa um pouco atrás, porque você vai ter que aprender aquilo, ou se especialize melhor para investir em algo que você queira, né? E aí chegou um momento que eu falei, não, eu vou cozinhar, eu quero fazer isso para minha vida, porque é uma coisa que eu tenho uma vontade muito grande. Vou falar aqui o tesão. Mas já tinha o talento? Você era o cozinheiro amador ou era o chefe amador? Eu era o cozinheiro amador, mas dos amigos, família, era o cara que cozinhava. Então, sempre gostei de reunir amigos, famílias em volta da comida, da cozinha, e sempre era eu que fazia algo diferente do tradicional. Eu falei, por que não isso? Aí busquei me aperfeiçoar tecnicamente, aprender... Fui fazer curso, enfim, para depois realmente iniciar um negócio. Mas essa tua transição de carreira, ela foi intencionalmente buscando qualidade de vida, buscando uma coisa que você gostava mais, ou você teve assim um momento de isso não é para mim, vou fazer qualquer outra coisa menos isso? Teve um momento que eu larguei o corporativo, decidi largar o corporativo para investir em empreender. Eu queria ter o meu negócio. Só que eu fui, como eu falei, fui para um negócio que eu não tinha know-how, passei poucas e boas, tive situações de estresse muito grande nesse negócio. Falei, cara, isso aqui não é para mim, eu quero algo quero ter o meu negócio, obviamente, mas não quero ser escravo do meu trabalho. Você parte, então, num ponto um pouquinho privilegiado, porque nós temos pessoas que nós conversamos que fazem essa transição no momento de quebra. Né? Eles esperam chegar naquele ponto onde eles não aguentam mais, onde eles estão ali caminhando para um burnout, e daí decidem fazer. Então, você foi proativo. Você falou, vou parar antes que me consuma. Fui proativo nesse caso, porque... Eu vou dar um exemplo do meu primeiro trabalho com o mundo corporativo. Né? Eu sempre digo para os meus amigos, enfim, quando a gente conversa e conhecidos, que eu acredito muito nisso, que o ambiente transforma. Então, quando você está inserido num ambiente tóxico, você vai ser ali mais uma pessoa tóxica. Por que eu digo isso? Trabalhava nessa primeira empresa e assim, 8, 9 horas você chegava do trabalho. 5 e meia, 6 horas era horário de você ir embora. A gente não tinha o hábito de ir embora esse horário. 8, 9 da noite. Se você se levantasse 6 horas e ir embora, você passava pelo corredor das baias, né? O pessoal falava, tá desmotivado? Corredor da vergonha, né? Você tá desmotivado? Tá indo embora mais cedo? Cara, eu trabalhei 10 horas. Não estou desmotivado. Eu tenho outros compromissos. Então, assim, você se assusta nesse primeiro momento quando você recebe isso. Só que era um comportamento onde você tinha que trabalhar 16 horas ali. Tinha gente que passava 24 horas trabalhando. Normalização do excesso. Era uma normalização de uma coisa tóxica. E tinha aquele comportamento que estava inserido naquela cultura e é normal. Tá ok, vamos ser assim. E aí você automaticamente, quando você já não é mais estagiário e você recebe um estagiário, você assume o mesmo papel. O estagiário está indo embora para uma faculdade. Porra, você está desmotivado? Fica aqui mais um pouco. Não, vamos lá. Então não é assim que funciona.
São as fases, né? Eu acho que fases. primeiro ele é aceito, depois ele é normalizado e depois você é mal visto se você não faz. Se você não faz. E hoje, obviamente, a gente tem um pouco mais de conhecimento, pouco não, né? Muito mais conhecimento em questão de saúde mental, de qualidade de vida, né? Pro-life balance que você tem que ter em questão de trabalho e vida social. Antigamente era só trabalho. E como que isso afetou o teu relacionamento hoje com os teus funcionários? Essa preocupação sobre a saúde mental, o excesso. Eu estava conversando um pouquinho mais cedo com o Rogério sobre isso em questão de cozinha, né? Quando você traz o ambiente de cozinha onde você não tem tanto preparo quanto hoje você tem um RH, por exemplo, numa empresa corporativa, né? E a gente vê por programas de televisão onde você romantiza aquele chefe que grita, que joga a panela, e isso existe de verdade. Imagino. Então você cria aquele ambiente tóxico. Não existe uma pessoa que resolva problemas de relacionamento ali dentro, também dentro da cozinha, porque é diferente o pessoal de cozinha que está trabalhando ali com o pessoal que tem um pouco mais de conhecimento, até de educacional, né? Tipo, formado, trabalhando em empresas grandes. E aí o que acontece? Quando eu passei por isso, falei, cara, eu não quero isso nos meus negócios. Eu levo muito na minha vida. Eu não faço com os outros aquilo que eu não quero que façam comigo. Então, eu trato as pessoas, tento ter a maior empatia possível. Não vou mentir que eu já não fui tóxico em algum momento da vida. Acho que todo mundo já foi. Quem nunca? Mas você aprende. Cara, isso aqui não dá certo. Então, na cozinha, você tem uma pressão muito grande por resultado. Só que, comparando com o mundo corporativo, dentro de uma cozinha, você tem uma pressão física e mental muito maior. Você trabalha 12, 14 horas em pé, num ambiente onde você tem um calor excessivo, é úmido, é uma gritaria, você tem que entregar a todo custo, com excelência, um prato. Na cozinha o show é ao vivo, porque se você erra, o resultado é muito na hora. Você tem que começar do zero. Eu acho que deve dar um transtorno até quando acontece. Se volta um prato de salão, o chefe, se não sabe lidar com aquilo, joga prato, grita, esperneia. Não pode. Então, assim, dentro da cozinha, eu dou muita consultoria também para novos restaurantes, enfim. E aí você tem que ter processos claros e definidos e alguém que coordene e tenha a gestão daquele processo. E é muito difícil, porque é mentalidade, né? E aí, claro que dentro do mundo corporativo existem, como eu falei, o RH no início, né? Que você trabalha esse profissional ali para poder gerir a equipe de uma forma melhor. Isso é uma coisa que eu ia até te perguntar, porque essas empresas que não é aquela empresa padrão, né? Naquele molde que a gente entende, às vezes as pessoas acabam confundindo que não é uma empresa, e não deixa de ser uma empresa, né? Não importa se é uma cozinha, não importa se é um escritório de advocacia, é uma empresa. E como que vocês trabalham, então, essa estrutura empresa num restaurante que tem essa, digamos assim, essa interação tão com energia assim o tempo todo? Por ser uma estrutura menor, eu acredito ser mais fácil, porque eu tenho mais contato próximo de quem está trabalhando comigo. Então eu consigo entender das suas dores, eu sei quando você faz aniversário, você está com um problema com o filho, com a mãe, com o tio, com a tia. Então, assim, a empatia é importante nesse momento também. Estamos trabalhando, precisamos entregar? Precisamos, mas somos humanos. Então, assim, a gente tem que reconhecer quando está com uma dificuldade, eu vou te cobrir um pouco mais aqui. Tá tudo certo? Bora, vamos lá, vamos entregar. Agora, tô com um pouquinho de dificuldade, eu te cubro. Faz o teu máximo nesse momento que eu tô aqui contigo. Então, é o que eu faço com a equipe que trabalha comigo. Claro, tem excelência em tipos de eventos que a gente faz, onde é um pouco mais forte. A gente cobra um pouco mais, faz reunião pré o evento, alinha isso. Combinado não tem problema, né? O combinado não sai caro, né? Exatamente. Então, mas esse é o processo. Eu acho que a palavra-chave seria a empatia com quem está ali do lado, né? E conta para nós que comportamento não tem lugar dentro de uma cozinha. Comportamento não tem lugar dentro de uma cozinha. Eu acredito que isso acho que para a vida toda, sabe? Aquela pessoa que até no mundo corporativo quer te passar a perna, porque a gente existe muito isso dentro de uma cozinha, que critica o processo do cara, que está trabalhando, que é parceiro, está trabalhando do lado, critica aquele cara para poder ter reconhecimento, sabe? Eu acho que isso não funciona, porque você cria um ambiente que não é agradável para trabalhar, não é saudável. Eu acho que para qualquer ambiente corporativo, tanto de um pequeno negócio para um grande negócio, quando tem esse tipo de pessoa, não dá. Não vai. Não vai. Rogério, tem alguma pergunta, Rogério? Não, Rafael,
como surgiu a ideia de um restaurante secreto? Na cozinha. Porque o restaurante dele ninguém sabe o endereço. Ninguém sabe o endereço. Não, ninguém sabe o endereço mesmo. Vamos lá. Quando eu comecei, na verdade, no mundo da gastronomia, que são 8 anos já, eu iniciei com hambúrguer. Eu adoro hambúrguer, amo hambúrguer. Fiquei por 3 anos com hamburgueria. E eu falei, cara, não quero mais hamburgueria. Eu preciso criar algo diferente. Por mais que eu criasse, eu tivesse essa veia de criar sempre hambúrgueres diferentes na hamburgueria, mas era sempre a mesma coisa. Aí chegou um pouquinho antes da pandemia, falei, vou mudar. Quero fazer um gastrobar nesse lugar aqui. O último dia na hamburgueria foi no dia 1º de janeiro de 2020. Tirei uma semana de férias, voltei, reformamos o espaço, mudamos toda a estrutura, criamos o gastrobar. Conceito, compartilhar. Chega vocês dois para jantar comigo lá, pega um pratinho você e vamos compartilhar. Abri no dia 24 de fevereiro. 19 de março, lockdown. Cara, foi uma loucura. A estrutura estava começando, não tinha ainda um preparo para trabalhar com delivery. Na época foi bloqueado delivery em várias plataformas. Levei o negócio até maio. Não deu. Tive que entregar. Quebrei. Foi o momento onde eu cheguei ali numa situação de muito ruim mesmo, de fundo de poço. E fui levando. Outubro para novembro, eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Preciso me reerguer, preciso voltar ativa. Então eu fiquei esses meses sem fazer nada, numa situação muito complicada financeiramente. Pessoas me ajudaram, peguei uma chapa emprestada, consegui um espaço sublocado, pequenininho, para voltar com a hamburgueria no delivery. Fiquei 2 meses com a hamburgueria no delivery. Daí a proprietária, a inquilina, na verdade, do espaço que eu estava sublocando, chegou, Rafa, vou precisar entregar o imóvel. Falei, ferrou. O que eu vou fazer agora? Eu tô com um projeto com uma amiga, a gente quer abrir um negócio de delivery de marmita. Vamos ver uma casa. Quer ir com a gente? Falei, vou. Vamos alugar em 3. Cheguei, era o cozinhão antigo que você conheceu, Rogério. E lá na casa existia uma bancada. E eu falei, olhei, cara, essa bancada aqui para delivery de hambúrguer não serve. Eu preciso fazer alguma coisa com ela. Que ali surgiu a ideia, deu o estalo de fazer o restaurante de modo que eu atendesse X pessoas na bancada. Só que como a capacidade era muito pequena, falei, não vou abrir algo comercial. Eu preciso pensar numa forma de limitar esse acesso e eu também ter uma autonomia tranquila do meu estoque. Como é que eu vou trabalhar isso? Um controle. Cara, eu vou fazer secreto. Estudei, pesquisei. Aí veio de speakeasies dos Estados Unidos. Antigamente lá, que você tinha aqueles bares secretos, na época que não podia se beber. Da proibição, né? Isso. E aí depois disso, isso foi para os restaurantes. Eu falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa. Peguei algumas referências nos Estados Unidos de restaurantes secretos e montei para cá. Hoje a gente tem 4 anos já, uma casa nova, maior, que a gente recente mudou. Capacidade máxima na casa antiga era 16 pessoas. Hoje é até 32, 41 pessoas a gente colocou no aniversário. Mas mesmo assim é bem reduzido, bem super personalizado reduzido, mesmo. Super reduzido. Aí eu tenho controle de custo de estoque, de produção, quantas pessoas eu preciso trabalhar em tipo de eventos. Então, o controle, até mesmo financeiro, é melhor. Para o negócio, business, melhor forma. E eu tenho, desculpa te interromper. Não, imagina. Eu tenho um controle da minha agenda. É isso que eu ia te perguntar, justamente. Eu falo assim, você trabalhando, porque vocês trabalham somente com reservas, né? Só com reservas. Você consegue se preparar melhor Sim. e você definir que dias você trabalha, que dias vocês não trabalham. E isso também é uma liberdade que você tem como empreendedor e que eu acho que hoje em dia um dos grandes bens que nós temos acesso é o tempo. Então você consegue se programar, consegue fazer. E isso fez diferença na tua rotina de trabalho? Muita diferença, muita diferença. A gente abre de terça a sábado. E a agenda às vezes fecha toda semana, tem jantar toda semana, mas eu consigo programar lá na frente, por exemplo, agora. Eu faço aniversário nesse mês de setembro. Eu vou tirar 4, 5 dias para eu viajar no meu aniversário e comemorar de uma forma tranquila em outro lugar. Então eu consigo bloquear minha agenda com antecedência. Então eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. E essa busca pela excelência, ela tem os dois lados, né? O lado, claro, de você poder estar presente no processo, você imprimir a tua identidade ali, mas tem o contrário, que é sem você não funciona. Sim, então, os dias que você não está presente, não tem serviço. O empreendedor tem isso, né? Quando você trabalha sozinho ou tem um negócio como o meu, que você tem que estar ali no front, é isso. Eu recebo quando estou trabalhando, eu ganho dinheiro quando estou trabalhando. Não estou, eu não recebo. Mas, por outro lado, como eu falei, a gente faz aquele equilíbrio, né? Ok, não receber nesse processo aqui, porque eu já recebi anteriormente, me programo,
eu vou ter uma qualidade de vida. Eu vou viajar, eu vou curtir a minha namorada, O que minha impacta família. também, né, Rafa? Porque se você pensar bem, toda essa liberdade que você tem de se proporcionar essas ausências, ela faz com que você valorize os dias que você está lá e principalmente as pessoas que trabalham com você. Eu creio que ele não deve funcionar de forma alguma, o dia que você não está lá, as pessoas também, né? Elas acabam tendo essa parceria com você de dar o melhor, porque elas sabem que o dia que você não estiver ali, elas também estão descansando. Sim. O pessoal já está acostumado com essa forma de trabalho. Então a gente avisa com antecedência, se organizam, enfim. E todo mundo tem o seu tempo de qualidade daí. Vai fazer alguma coisa, vai no cinema, vai viajar. Então nesse período a gente não vai abrir, tá bom, turma? Esse equilíbrio é muito importante. E o que eu percebi? Para o meu trabalho de forma criativa, foi muito bom ter essa pausa, porque é o ócio criativo. Quando eu volto de viagem, eu volto com várias ideias. Fervilhando de inspiração. Então, assim, depende da região que eu vou, eu trago referências. Isso é muito legal, porque se eu tivesse, como antigamente, o workaholic trabalhando de segunda a sábado, todos os dias, 14 horas por dia, como a gente trabalha, você dorme pensando, acorda pensando, você não tem tempo de criar, pensar como um todo sobre o negócio, no caso, né? É quando eu paro, desacelero, respiro, eu penso melhor. E um tipo de restaurante como o seu, pela experiência que eu tenho, claro, você me corrija se eu estiver errada, mas assim, você faz renovação de cardápio, você está sempre mudando, porque eu acho que, como a tua proposta já é uma proposta diferente, para que você consiga que as pessoas estejam sempre retornando e frequentando, porque, claro, tem toda essa experiência que você proporciona e o teu negócio proporciona, porém a pessoa foi ali 1, 2, 3 vezes, ela conhece o teu propósito, ela conhece a tua proposta, porém essa renovação de cardápio é o que vai atrair. Poxa, o que será que está rolando lá agora? Como é que você trabalha isso? Vocês renovam periodicamente? É de acordo com a temporada? São os ingredientes sazonais? Ou é das vozes da sua cabeça? Conta pra gente. Perfeito. Eu trabalho com escassez, que é gerar escassez e curiosidade sobre os menus. Então, assim, eu faço 5 a 6 menus no ano. Tem 3 menus que eu sempre faço, que é o menu de agosto, que é o mês de aniversário do Cozinha. Então, é um mês de aniversário, um menu especial. Dezembro, menu de Natal. E no começo do ano, chama-se os melhores do ano. Eu pego os melhores pratos de todos os menus criados no ano anterior, janeiro, fevereiro e março. Aí, abril e maio, a gente faz um outro menu. Junho, eu sempre brinco com temática meio de São João, sabe? Junho e julho. Setembro, outubro e novembro, o outro menu. Então, aí 5, 6 menus no ano, dependendo como eu E dá-lhe criatividade. Mas por isso que é importante, acho que essas pausas. Quando eu percebi isso faz uns 2 anos já. Quando eu paro para viajar ou para fazer alguma coisa, eu volto com muita criatividade, muitas ideias de empratamentos, de experiências diferentes. Porque, na verdade, ele não é só servir um prato gostoso. Você está me vendo cozinhar, eu estou te servindo na minha frente, mas eu quero que você tenha experiências sensoriais também diferentes ali. Até porque a expectativa de quem vem para a tua proposta é uma expectativa alta, né? Ele já se propõe a ter essa nova experiência e eu creio que ele vá, assim, esperando, então, para você atender. Como que é essa pressão interna para você que é chefe, tá sempre atendendo essa expectativa? Hoje eu consigo lidar de forma mais tranquila. No início era uma coisa um pouco mais tensa para mim. Como eu falei no início, né, conversando aqui no back, para um cozinheiro, o melhor resultado é quando você vê o teu cliente, que no caso o meu convidado ali, com o prato vazio e querendo repetir aquilo, sabe? Tendo uma experiência e tendo aquele elogio. Então isso é muito importante. Então quando a gente desenvolve um prato e pensa na proposta que você vai entregar, eu penso como eu vou entregar aquilo para aquela pessoa, como que ele vai experienciar aquilo, sabe? Então, assim, o Cozinha ele tem uma entrada nesse mundo de menu de degustação. A gente não é um restaurante onde você vai ter elementos e ingredientes muito diferentes e inusitados, porque cria barreiras para o pessoal que ainda não tem essa experiência, tá? Então, pessoas que desejam ter essa experiência. Onde eu vou, eu tenho fácil acesso no Cozinha. Então, eu tento trabalhar com ingredientes tradicionais,
só que de formas e apresentações diferentes. Você acaba combinando as duas coisas, né? O menu degustação com a cozinha de conforto, a pessoa tem ali, ela sabe que ela pode contar com aquele tipo de comida, porque eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Nos lugares que eu já fui até hoje, que tinham essa proposta de menu degustação, eu até sou um pouquinho de, assim, peculiar nas coisas que o meu paladar, arrisco dizer que é até um pouco infantil, mas eu fui em algumas propostas dessas onde eu falei assim, gente, mas... sabe? Não me chama atenção, não é uma coisa que eu aprecio, porque não é uma coisa comum. Não está acostumada, né? Exatamente. Então, eu creio que você, assim, ter a experiência, porém com alguns elementos familiares, acaba facilitando para essas pessoas que estão entrando nesse mundo agora. Ajuda muito, ajuda muito. E eu fico super feliz quando as pessoas chegam para jantar lá e não estão acostumadas a comer tal coisa, ou não gostam de tal ingrediente, e elas comem e gostam. Fala, tá vendo? Você tem que experimentar coisas diferentes, de formas diferentes. A construção dos teus pratos tá ligado à tua infância, à tua mãe, tuas avós. Tem muita referência infantil que eu tinha da minha mãe. Minha primeira lembrança de cozinha, eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu devia ter uns 3, 4 anos, no máximo 5. A minha primeira memória que eu lembro eu estou sentado debaixo da mesa da cozinha, a minha mãe está de costas para mim, de frente para o fogão, temperando feijão. Minha mãe tempera feijão de uma forma diferente. Ela faz na panela de pressão. Quando está finalizando, ela corta alho, cebola numa panela e ela joga aquele caldo com feijão na panela para engrossar e depois devolve. Então, aquele cheiro daquele alho fritando, o barulho, essa é a minha primeira referência e memória de cozinha, sabe? Eu sinto, quando eu sinto aquele cheiro de alho, eu cozinho muito com alho. Então, quando eu sinto aquele cheiro, cara, me traz uma memória muito forte. E aí eu trago memórias de... Meu pai, por exemplo, era a memória de churrasco. É o ritual. Começa no dia anterior, temperando carne. Aí quando ele começa o churrasco, é um churrasco de 3 horas, que ficava com a cebolinha no fogo, coraçãozinho, começava uma linguicinha, depois ia para as carnes diferentes, sabe? Então, e a gente sempre teve em casa, meu pai sempre foi uma pessoa que sempre gostou de comer coisas diferentes. Então, em casa, a gente aprendeu a experimentar ingredientes, proteínas que não eram comuns de se encontrar. E foi assim. Então, eu tenho uma referência muito forte em gastronomia oriental, justamente pelo meu pai também, que gostava de temperos orientais. E eu busco isso na difusão na minha cozinha. Então, eu trago uma lembrança de um prato da minha avó, ou uma carne que minha mãe fazia, e eu tento trazer isso de uma forma, claro, um pouco mais requintada para o menu de degustação que eu preciso entregar, com ingredientes, sabores ou uma temática diferente de outra... Essa parte que o Rogério trouxe agora dessa memória afetiva, dessa cozinha de memória também, né? É uma coisa que nós sempre conversamos sobre saúde mental. A saúde mental e essas lembranças, ela está muito vinculada, assim, porque você pode ver que aquela pessoa, ela chega a ter uma experiência mesmo, ela volta no tempo, e isso é muito importante, e também é importante a forma como a alimentação como um todo, ela acaba afetando o humor e as experiências da pessoa e a saúde mental. E uma das coisas que a gente sempre fala, que aquela pessoa que ela não se alimenta direito, ou ela não busca esse tipo de desafio alimentar, eu chego até a dizer, né? Quer experimentar coisas novas, quer comer um pouquinho fora daquela zona de conforto, ela não se alimenta tanto bem, ela acaba tendo um prejuízo para a saúde mental. Você já teve alguma experiência no teu restaurante onde alguém teve digamos assim, uma revelação desse tipo? Teve alguma reação a uma comida que você preparou? Sim. Primeiro, acho que o primeiro foco da comida, da alimentação, é ao nutrir, né? E aí depois você traz hoje para aquele lado do prazer, do conforto, né? Eu contei no back pro Rogério, e eu sempre falo essa história no restaurante. Eu tinha uma experiência que me marcou logo no início do Cozinha, que foi um convidado, eu lembro o nome dele até hoje, o Rodrigo. O Rodrigo foi jantar um dia comigo. Era presente de aniversário que a esposa deu para ele. E ele comeu o último prato salgado. Era uma referência a um prato peruano, que é o pastel de choclo. Eu fiz ele com uma base de barreado, farinha d'água. Aí tinha um pastel de choclo que leva milho. E uma espuma de leite com farofa de pipoca. Bem legal, a apresentação muito boa. E ele comeu aquele prato e o olho dele encheu de lágrima. E aí eu de frente para ele, porque a minha bancada ficava de frente pro convidado. Eu fiquei assustado. Falei, o que aconteceu que esse cara tá chorando na minha bancada? E aí ele me contou a história. Ele falou, cara, esse prato me lembrou uma pessoa muito importante para mim, que
foi minha segunda mãe, a Zefa. Zefa era a pessoa que cuidou dele dos 3, 4 anos até ele se casar, enfim. E aquele prato trouxe aquela lembrança da pessoa que fazia para ele um creme de milho com a carne moída, enfim. Então aquele tempero, aquele processo lembrou aquilo para ele. Isso aqui foi muito impactante, que eu conto história para todo mundo que vai jantar comigo. Estou contando agora aqui no podcast. E no final do jantar, ele me abraçou e falou: Rafa, muito obrigado. A tua comida me abraçou hoje. Isso para mim foi surreal. Eu imagino que deve bonito ser, isso. deve ser muito importante para você também, profissionalmente, você ter esse tipo de retorno. As pessoas costumam dar um feedback para você sobre a comida, sobre como afetou? Sim. Eu sempre pergunto, na verdade, até por questão de melhoria do meu serviço, do restaurante e da comida. Eu acho que como eu vim para o mundo corporativo, você tem aquelas reuniões de feedback, sabe? Sim. E para mim é importante porque é um norte direcionador da onde eu posso estar errando ou deixando de fazer tal coisa para seguir. Então eu sempre pergunto: o que você achou? Seja sincero. A gente tem um trabalho que a gente faz com os corporativos que é um formulário rapidinho, de 1 minutinho, que o pessoal responde para a gente, para direcionar para onde a gente está indo. Então, quando eu recebo essas informações, é super legal. Tem alguma coisa aqui que eu preciso ter atenção. Não, esse aqui tá muito legal. Aí quando o feedback é muito legal, envolve equipe, distribuo para a equipe, a gente conversa, a gente avalia, aí dá parabéns, enfim. Eu acho que é muito legal também. Existe a cobrança, obviamente, tem que ter pela excelência, mas tem que ser reconhecido quando você faz um excelente trabalho também. E normalmente a minha equipe está fazendo um excelente trabalho. Só tenho que agradecer. Isso é um dos assuntos até que eu queria explorar um pouquinho mais com você. Nós falamos aqui sobre essa reação imediata que as pessoas têm à comida, né? A pessoa ou adora a comida ou odeia a comida, mas é uma reação violenta no bom sentido, né? A pessoa se enche de alegria ou ela se fecha de uma forma assim. E eu creio que para quem está do outro lado, que está produzindo essa comida, isso deve ser um desafio também. Super. Porque cada prato que você serve é uma expectativa de uma reação diferente. Então, eu imagino que também a tua saúde mental, além de como empreendedor, né, que isso já tem os seus desafios em si, mas também nessa posição que você se coloca de cada ato seu imediatamente tem uma resposta. Qual que é o desafio da saúde mental de quem está sempre nessa expectativa por uma reação? Eu acho que você precisa trabalhar um pouco mais essa questão de percepção. Eu vou dar um exemplo do restaurante. Então, obviamente, o cozinheiro quer ver o prato vazio. Então, é uma referência. Eu sempre brinco. Ou você estava com fome ou você gostou do prato. Né? Sim. E aí, quando volta a comida, eu puxava muito para mim. Meu Deus, eu errei nesse prato. O que aconteceu? Então, aquela cobrança de você, cara, não executei legal. E você fica acompanhando, você fica olhando. Eu fico acompanhando. Só que assim, aí quando você repara que todo mundo comeu tudo e aquele prato voltou, aí eu, discretamente, eu chego, tá tudo bem, você não come tal coisa, você gostou. Isso que eu imaginaria, né? Às vezes não é um ingrediente de preferência. E aí você entende que não é um processo falho teu, né? Mas sim uma restrição da pessoa, às vezes. Sabe? Como você mesmo comentou, existem pessoas que têm um paladar mais infantil, não estão sujeitas a experimentar tal coisa. E ok, tá tudo certo. Não quer experimentar tal coisa? Ou eu tento trabalhar. O que você não gosta mais? O que você tem de restrição? Ah, isso. Beleza. Então eu tento contornar aquela situação. Mas antigamente eu puxava para mim. Meu Deus, eu errei. E essa cobrança ela é muito forte, ruim. É isso que eu ia dizer. Sabe por quê? Porque assim, acabava o serviço, eu ficava pensando naquilo. É tipo um martirizar, sabe? Algo que eu podia ter feito melhor. Eu tenho uma curiosidade sobre paladar, né? Vamos lá. Ele é individual ou cultural? Não sei se eu consigo... É individual também e cultural. Eu vou dar um exemplo da minha família. O meu pai sempre teve o costume de experimentar coisas diferentes. Então, a gente experimentava desde pequeno coisas diferentes. Porém, tem coisa que a minha irmã ama e come e eu não como. Eu como cozinheiro, são 2 coisas que eu não como na minha vida. Que eu não gosto de textura, de sabor, que é fígado bovino e chuchu. A minha irmã ama isso. Então, e estava acostumado, se minha mãe colocar chuchu na sopa, por exemplo. Dissolve. Primeiro colherada que dá, me amarra a boca. A minha irmã se delicia. Fisiológico, então. É uma questão individual, mas também tem questão cultural. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, na família da minha namorada. Eles têm um paladar muito infantil. O que é um paladar infantil? Vamos lá. Uma comida básica. Arroz, feijão. Arroz, feijão, às vezes comida mais seca. Ovo frito. Sem molhos, sem temperos.
E isso tem muita questão de cultura, no sentido tipo, não se deu o trabalho de procurar tal coisa ou experimentar tal coisa. Então você fica restrito a um básico. Tá tudo bem, se você está feliz assim, tá tudo bem. Eu, como cozinheiro, obviamente, eu tenho que ter um leque muito maior, eu preciso comer coisas diferentes para poder o meu paladar ser trabalhado, né? Hoje em dia eu vejo, são 8 anos que eu estou no ramo, eu vejo hoje a diferença, tanto técnica quanto de sabor que eu coloco no meu prato. E eu consigo hoje eu consigo comer e sentir o que tem aqui no prato. Todas as camadas de sabor. É diferente. Né? O meu caso, por exemplo, eu brinco, né, que eu tenho paladar infantil, claro que não é nesse extremo, mas eu cresci numa família exatamente como a sua. O meu pai gostava de tudo que era diferente e a gente tinha um combinado em casa, né? E tudo se experimenta uma vez. E eu tenho a situação contrária. Não foi nem eu não buscar experimentar, foi eu experimentei de tudo, gostar. Mas eu não gostei. Aí eu digo a mesma coisa para os meus clientes que sentam na mesa. Eu não gosto de banana. Como essa banana feita de forma... Esqueça que é banana. Esqueça que é banana, mas como ela de 3 vezes, de 3 formas diferentes. Para você realmente... Opa! Não é o ingrediente, é a forma como foi me apresentado. Como eu falei, eu fico muito feliz quando eu recebo convidados na mesa. Eu não como tal coisa. Eu não como beterraba. Mas a forma como você fez a beterraba eu gostei. Então não é o ingrediente. É como ele foi apresentado para você. É visual, então. Visual? Não, de sabor também. Porque a banana frita não é do mesmo jeito que a banana assada, que a banana cozida, que a banana no doce. É isso aí. Então, às vezes, você experimentou de um jeito e não te agradou. Tipos de banana. E isso eu passo... Um exemplo, né? Eu passo muito isso, Rafa, com a minha filha. A minha filha tem, assim, uma seletividade muito pior do que a minha. No passo, você veja, uma menina de 18 anos, tá? Ela não come nenhuma fruta, nenhuma verdura, não toma nenhum suco. E de bebê, eu introduzi tudo. Ela comia tudo quando era criança. E ela foi... selecionando isso, eu gosto, isso eu não gosto. E hoje eu falo para ela assim, mas por que não come? Você comia dela assim? Eu não gosto porque não me agrada, não como porque não me agrada. Eu não tenho problema nenhum em comer, mas se eu posso optar por comer uma coisa que eu gosto, que eu gosto mais, Sim. Porque eu vou comer. Então, assim, eu tive o mesmo cuidado com ela, porque já por minha causa, por conhecer as minhas manias, né? E ela funciona de uma forma diferente. Eu, por exemplo, era muito resistente a qualquer coisa verde. Então, se tivesse cheiro verde, se tivesse qualquer coisa, e tivesse assim, um pedaço, eu não comia nada daquela comida. E a minha filha não, ela também não gosta da comida verde, mas ela põe de lado e come o resto. Então ela já é uma evolução do meu paladar, né? E essa semana passada, até eu comentei com ela que nós teríamos esse assunto hoje, e ela falou assim, né? Expliquei o conceito do que você faz, tudo. E ela falou assim, sabe que agora que eu tô um pouquinho mais velha, estou tendo essa vontade de experimentar coisas diferentes. Isso é maturidade de paladar. Então, e eu falei para ela justamente isso, porque as pessoas me falavam o quê? Tem que comer, faz comer, força a comer. E eu falei, gente, não é essa reação, esse relacionamento que eu quero que ela tenha com a comida. Isso é ruim com a comida, porque você está forçando algo que eu não quero. Então, teu cérebro, peraí, cara, você está saindo da zona de conforto para algo que é totalmente diferente aqui. Cria aquele medo, aquela ansiedade. Uma imposição, O que teu cérebro vai fazer? Vai se fechar? Não quero. E você assiste ao vivo as pessoas mudarem essa relação com a comida que elas têm? Sim. Eu, de novo, vou trazer o exemplo da minha namorada, que não tinha esse comportamento de comer algo, se relacionando comigo e eu, cozinheiro, fazendo muita coisa diferente, ela está abrindo o paladar para algumas coisas. Levei ela até para jantar na comida japonesa, que ela nunca comia comida crua. E adorou. Eu sou uma pessoa que as pessoas não acreditam que eu tenho 51 anos. Nunca tomei café. Nunca comi uma bolacha recheada, nunca comi um chocolate bis. Então as pessoas dizem assim, como nunca? Eu digo assim, gente, eu não sei. Não. E agora eu falei, agora nessa altura da minha vida nem sei se quero também. Agora já virou um traço da minha personalidade. Mas é uma coisa que você vai mudando, vai evoluindo. Por exemplo, eu de café, até conhecer o café que tem um pouco mais de qualidade, né? Que normalmente o café que a gente é acostumado a comer de tomar desde lá de trás, quando eu era menina, é aquele café com impurezas. Cara, aquilo me fazia muito mal. Não gosto de café. Uns 3 anos pra cá que eu conheci o café através de um amigo meu com qualidade, sabor. Falei, cara, que legal, gostei. Hoje, eu adoro café. Eu tenho vários tipos de café em casa, eu moo o meu café, eu preparo meu café, tenho um ritual de manhã, então tem tudo isso, entendeu? Então, você se adapta ou aprende, o teu paladar muda
de acordo com o que você vai procurando. Você Qualidade é muito importante também. Você falou uma coisa muito importante. A Aparecida, que você conhece, ela transforma o café da manhã dela num ritual. Uma coisa simples, um mamão, um cafezinho, é um ritual. É uma coisa maravilhosa ver uma pessoa transformar a refeição... E ter uma relação saudável com a comida. Super. E outra, ela prepara a mesa para ela. Exato. Isso é muito... A primeira refeição do dia, mais importante, que vai te dar gás ali para você levar o dia, que você não sabe como vai ser teu dia. Às vezes você não tem tempo para almoçar. Eu, muitas vezes, isso é falho. Eu almoço 4, 5 horas da tarde. Estou dentro de uma cozinha. Por isso eu tomo um café muito reforçado. Então, o meu café também é um ritual. E outra, você cuidar de quem é a pessoa mais importante ali. É você. Exato. E você e sabe... não precisa ser coisas caras. Não. Nada. Um pedaço de mamão, um ovo frito, uma coisa simples. Mas transformar isso... Que te traga uma sensação boa. Isso é uma coisa conforto. Um autocuidado. É um autocuidado e um conforto. Você está se cuidando. Toda vez que eu faço um café para mim e eu preparo a mesa para mim, eu boto minha xícara, eu boto o jogo americano, eu preparo meu ovinho, iogurte natural que eu gosto ali com granola, alguma fruta. Então eu preparo aquilo. Estou me cuidando, estou fazendo por mim. Então, assim, é muito esse autocuidado e a relação dele com a saúde mental, porque hoje a gente ouve cada vez mais casos e cada vez mais jovens de pessoas que têm um mau relacionamento com a comida. Né? Haja visto aí os transtornos alimentares e tudo que a gente sabe que acontece por aí. E eu acho que desde criança, você trazendo para alguém, ou às vezes não de criança, como você falou, introduzindo esse mundo para tua namorada, você acaba desmistificando esse relacionamento e que algumas pessoas, eu sempre falo que até aconteceu isso comigo já recentemente, né? Dependendo do lugar onde você está, de onde está a tua saúde mental, você acaba descontando na comida, né? Por um ou dos dois lados, ou comendo em excesso, que tem o problema em si, ou comendo de menos, que também tem o problema, mas essa relação da comida tão próxima com a nossa saúde mental e como o nosso estado de espírito afeta o nosso relacionamento, eu acho que é uma coisa que os pais deveriam investir desde pequeno nas crianças. Como que você enxerga isso? Como vai ser o relacionamento dos filhos do Rafael com a comida? Eu já tenho uma filha, né? Tem? Conta pra gente, então. A minha filha tá grande, eu fui pai muito cedo. E a Maria, desde pequena... Obviamente, eu tenho 8 anos na gastronomia, mas... Qual a idade da Maria? Tô com 20 anos. Caraca! É estudante de odontologia. Meu Deus! Que orgulho! E desde pequena, a Maria Clara come muito bem. Porque ela vem de uma cultura tanto minha quanto da mãe dela, que a família da mãe da Maria Clara é do interior. Então, do interior é diferente o comportamento com muitos alimentos, principalmente com frutas, verduras, vegetais, do que na cidade. Eu acho que pela rotina ser um pouco mais leve e devagar, você come melhor. Hoje em dia a gente tem uma mudança nisso, mas antigamente, eu digo pelo meu comportamento de trabalho. Cara, almoçava na mesa do escritório um sanduíche. E você tem que entregar, tem resultado, não sei o que, você vai comer mal. É um hambúrguer, é o fast food, o junk food. E comer nervoso. E comer nervoso, comer na ansiedade. Cara, isso te dá uma gastrite, te dá um problema. Então, assim, e quando você coloca para uma criança esse comportamento, essa cultura de uma alimentação saudável desde o começo, ela vai aprender que aquilo ali é o normal. E essa relação, às vezes as pessoas não enxergam tão profundamente, né? Elas falam assim, é só comida, é só almoço, mas os estudos que tem hoje em dia da relação entre o microbiota intestinal, né? Das pessoas que desde cedo expostos a alimentos de verdade, não os ultraprocessados, é muito diferente daquelas pessoas que comem bem e as pessoas têm outro tipo de saúde mental, isso é importantíssimo. O teu dia melhora. Por isso que o café é importante, né? Você come uma coisa saudável ali de manhã, já começa bem, o teu dia vai melhorar. A comida, você está alimentando, nutrindo o teu organismo de coisas positivas para ele. Não de coisas que vão ser ruins, infecciosas, para você depois ter que... teu corpo tem um trabalho maior para tirar. Inflamatório, né? Sim. Alguns alimentos são bem complicados. Hoje, a gente muitos, tem que O trabalhar. industrializado hoje em dia... E o conhecimento que as pessoas têm hoje, né, Rafa, sobre alimentação e justamente pela busca desses alimentos de verdade, né? Fugir aí dos embutidos, dos ultraprocessados. E às vezes você acaba consumindo isso por facilidade e você vê que hoje em dia tem aquele
digamos assim, até uma mística de que o comer bem é caro. Mas não precisa ser, justamente. Conta pra gente aí. Isso é importante, não precisa ser caro. Não precisa ser caro. Como eu falei, você consegue pegar ingredientes básicos e transformá-los. Uma simples beterraba, batata, legumes, uma carne tranquila, simples, de fácil acesso, não muito cara. Você não precisa comer uma picanha todo dia, comer mignon todo dia. Você pode trabalhar num A100, por exemplo, que é uma carne que é do dianteiro, do bovino. Obviamente, tem um processo para deixar ela mais molinha, entendeu? Mais tranquila, e você come bem. Então, assim, eu acho que assim, você não precisa comer em restaurantes muito caros para comer bem. Você pode comer em casa, uma marmitinha saudável ali, do que você prefere comer um Burger King, um McDonald's com batata frita, do que um arrozinho com feijão e um vegetais. Vai no arroz, feijão e vegetal. Tudo tem o seu espaço, né? Você pode... Sim. Eu digo assim, se você tem essencialmente uma boa alimentação, você de vez em quando comer esse tipo de comida não vai afetar exatamente da forma que se você só comer isso, né? Equilíbrio. E isso é uma coisa que eu até ia perguntar para você. A preferência das pessoas pelas comidas hoje no teu restaurante, você vê que várias pessoas estão abertas a ingredientes diferentes ou ainda tem um pouquinho de tabu quanto a experimentar coisas diferentes? Eu acho que hoje em dia, graças a programas de televisões de gastronomia, acho que o pessoal está um pouco mais aberto a experimentar. Antigamente você não tinha essa figura do chefe, né? Do restaurante. Não existia. Era meio velado, uma coisa meio tabu, era uma coisa que... Homem cozinhando era um absurdo há 40 O chefe de cozinha, ou estar no restaurante onde tem um chefe de cozinha, é uma coisa muito cara. Então, hoje em dia é uma coisa mais acessível. Como falei, os programas de televisão ajudaram nisso, então as pessoas estão dispostas a experimentar coisas diferentes. Obviamente, tem muito ingrediente que dificilmente você consegue usar, porque é um pouco ainda restritivo para algumas pessoas. No meu caso, no cozinha, como eu falei, que eu entendo que o cozinha é uma porta de entrada para esse mundo de degustação, então eu pego ainda uma pessoa meio crua nessa experiência. E aí quando ele senta e gosta e come, gostei, legal, volta ou vai ter experiências diferentes em outros lugares. Dá um passo, sabe? Vai subindo a escadinha. Que legal. Me conta uma coisa. O estado de espírito, o emocional do cozinheiro afeta a comida? Mito ou verdade? Conta pra gente. Super. Foi como eu falei. A minha válvula de escape quando eu trabalhava no mundo corporativo era a cozinha. Porque aonde eu me desestressava era na cozinha. E eu precisava estar tranquilo para poder cozinhar. Porque aquilo eu passava para a cozinha. O meu mise en place era errado. Eu estava muito nervoso, muito pé da vida por alguma coisa, estressado demais, cansado, minha comida saía muito ruim. Quando você fecha a porta para aquilo, aqui o mundo é diferente, você consegue entregar com mais, vamos dizer, amor a comida, sabe? Isso reflete muito no sabor. Porque eu nervosa já estraguei tanto bolo, menino. Então, você erra no ponto, o teu bolo passa, batuma, aí quando você está tranquilo, feliz, tua cozinha sai melhor, não sai? O resultado é melhor. Obviamente que trabalhando com isso, você tem aquela pressão de entrega. E como é que se lida com isso? Organização. Processo. É isso que eu falo pra galera que trabalha comigo na cozinha ou quando eu dou consultoria. Você tem processos claros e definidos, organizados. Ligar o modo trabalho ali. Você liga o modo trabalho, mas você consegue entregar tudo no tempo sem... Eu acho que assim... eu acredito muito, quando você está desorganizado no teu processo, você vai atrapalhar, uma coisa vai encavalando, vai virando uma bola de neve, e quando chega lá no final, aí ferrou. Não deu certo, você está estressado, começa a discutir, começa a brigar e a cozinha vira um caos. Quando você tem um processo claro, definido, cada um sabendo o seu papel do que ser feito, flui. Não tem problema daí. E se tiver um problema, você tem que saber como contornar ali, porque não é uma coisa que for do teu trabalho. E não dá pra falar, né? Para tudo, vamos começar do zero, amanhã a gente volta, não tem como. Tem que resolver agora, E você resolve, tem que ser de imediato. Volta o prato. Por que voltou? Por um ponto de carne. Vai lá na mesa, pede desculpa tal pro cliente, conversa com ele, entende o motivo e resolve. Tem que ser assim, não dá pra deixar. Porque assim, a gente precisa, como restaurante, a gente precisa também de pessoas que vão lá e façam boa propaganda no restaurante. Se você vai e gosta, você vai falar para 2, 3 pessoas que o teu restaurante é gostoso, fui numa experiência legal, vale a pena ir. Se você não gosta, é para 15, 20 pessoas que você vai falar mal. Isso é ruim. Claro que então, assim,
resgatar aquele cliente ali que teve uma experiência ruim ou não gostou de tal coisa é muito importante. Mas, Rafa, conta pra gente. Existe o cliente chato, que não importa o que você faça, ele acha sempre uma vírgula. Existem clientes... Tem o exigente. Existem pessoas e pessoas, né? É isso que eu ia dizer. Mas existe aquele que... Existe pessoas e pessoas. Eu acho que assim, é muito mais... De novo, você não pode trazer para você, sabe? Eu tô entregando isso aqui, eu tô dando o meu máximo, isso aqui tá certo, tá correto, é isso aqui que eu consigo te entregar hoje. Então, às vezes eu tô na minha capacidade total aqui te entregando. E às vezes a pessoa também tá num dia ruim e vai achar alguma coisa... um pelo em ovo, né? Vai achar alguma coisinha que vai criticar o teu prato, enfim. Mas acho que é tudo na forma como você lida com as pessoas, sabe? Acho que eu tenho uma facilidade de relacionamento com quem vai jantar comigo, de entender, ter empatia, de buscar solucionar o problema daquele cara. Ah, sentou na minha mesa, não gostei de tal coisa. Desculpa, não tá legal, beleza. O que você gosta de comer? Eu vou lá e te faço um prato especial. Quando eu faço isso, diferente de todo mundo que está comendo, eu faço algo especial para ele, já ganhei ele. Porque eu trago ele como o cliente, o centro. Eu tô te dando atenção. Eu tô trazendo para você algo que é só para você. Tô fazendo especialmente para você. Então eu já consigo quebrar aquele... Porque tem pessoas que já chegam, né? A gente nunca sabe o que a pessoa tá passando. Com o pé atrás, né? Chega com o pé atrás, ou chega com um problema pessoal ali. Mas é importante, como cliente, também a pessoa separar a preferência pessoal dele da qualidade da comida. E isso tem gente que às vezes... É muito importante, mas tem gente que não consegue. Quer dizer, tem gente que não sabe fazer essa diferenciação. Não consegue. E aí a gente tá ali lidando com o cliente, com o consumidor, e você precisa saber tratá-lo. Eu tô numa cozinha... que a minha cozinha é aberta. Não é uma cozinha fechada, onde pode quebrar o pau lá dentro da cozinha, alguma coisa e ninguém vai ver. Não, então tem que ser uma coisa muito tranquila. Eu estou vendo reações, eu estou interagindo com o meu convidado. E também tem o convidado talvez não seja 100% me vendo cozinhar e conversando comigo, não seja 100% honesto naquele momento. Porque ele também tem um receio. Sim, claro. De algum momento. Mas eu peço sempre, cara, não gostou? Me fala. Tem alguma coisa errado? É importante para mim, para poder te atender bem, você ter uma boa experiência e sair daqui feliz e querendo voltar. Graças a Deus a gente tem tido experiências muito positivas no restaurante. Enfim, a gente achou um processo, um método de trabalho que muita gente tem saído satisfeitas e recomendando e voltando. Isso é importante. E me conta uma coisa, nessa mudança toda que você fez de vida, de carreira, de ritmo, de área, você digamos assim, tem a percepção de mudança de qualidade de vida? Sim, pelo tempo. Então eu consigo gerir meu tempo melhor, eu consigo hoje ter parte da minha manhã para mim. É o meu café, é a minha academia. Antigamente eu não tinha. Antigamente era uma loucura, você tinha que correr atrás do tempo, na verdade, né? Faltava espaço, 24 horas era pouco. Porque tem muita gente que acha que assim, a pessoa não se encontrou num trabalho, ela não gostava do que fazia, mas não, tem muita gente que gostava do que fazia, era bom no que fazia. Eu gostava muito do que eu fazia. Mas optou, né? Eu tenho um termo que eu uso que é simplicidade voluntária. Sim. Você às vezes dá um passo atrás, você simplifica a tua vida, faz o que você gosta, mas a tua recompensa em felicidade é muito maior. Hoje você se vê nessa situação? Sim. Em todos os aspectos da minha vida. Não voltaria atrás, então? Eu não consigo me ver mais trabalhando no mundo corporativo. Eu falo isso pra todo mundo que vai jantar comigo e pensa em voltar. Não. Independente da grana. Independente da grana. Eu vou dizer que financeiramente hoje eu tô super bem, tranquilo. O meu trabalho me remunera muito bem. Então eu consegui achar a engrenagem tá rodando legal. Então eu consigo ter meu tempo pra mim. Todos os dias de manhã eu posso ir pra academia. Eu posso tomar meu café, eu tenho tempo de fechar minha agenda com antecedência num período para poder viajar, para poder ter essa saúde, esse equilíbrio. Antigamente só quando você tirava férias. E você comentou que você tem pouquíssimos lugares ali no restaurante. Quantas pessoas são? Capacidade máxima 32 pessoas. Atualmente, né? Atualmente era 16, era muito pequenininho, eram 10 na bancada. E essa falsa ideia, Rafa, que você tem que estar numa mega estrutura para o teu negócio estar rolando bem e funcionando. Isso foi uma coisa que desde o começo eu sempre tive negócios menores justamente por questão de controle de custo. Porque você tem um estoque muito grande de muitos pratos, o estoque parado é dinheiro parado. E você não sabe o que sai mais, o que sai menos no início, você está perdendo dinheiro. Então, quando você entende essa brincadeira, você... Opa,
não vou ter tantos pratos assim, não preciso disso. Não preciso ter insumos muito grandes e muitos caros que não tenham saída e eu perco e jogo dinheiro fora. Mas isso entra também na tua preparação. Sim. Quando você foi empreender, principalmente nesse ramo, eu creio que você, né, estudou, você Super. foi atrás, e eu acho que quando a pessoa se prepara e ela se municia desses argumentos técnicos mesmo para fazer, eu acho que a chance de sucesso e o retorno é muito maior. Você vê esse teu investimento em estudar, em planejar, refletido no teu resultado? Sim, é muito maior. Obviamente, todo início de negócio nunca é fácil, né? Você tem que passar por várias situações, até para aprender como lidar com elas, porque na próxima que venha, mesma situação, você já sabe. Opa, eu tenho o caminho das pedras aqui. Tem um banco aqui de problemas. Eu tenho o caminho das pedras aqui, já sei como resolver. Hoje, por exemplo, se eu iniciar um novo negócio na área, eu consigo, acredito eu e tenho consciência disso, que eu consigo ter um sucesso em muito menos tempo do que eu tenho hoje, demorei para ter nos meus negócios hoje. Isso. Você já sabe o que vai dar certo e o que não vai dar certo. E a tua ideia é permanecer do jeito que você tá? Você quer ir para um lugar maior? Você quer abrir mais restaurantes? Como que tá aí os planos para o futuro? Eu sou um cara muito inquieto. Eu não consigo enxergar hoje o Cozinha talvez num espaço maior de atendimento, porque a gente vem de exclusividade e intimidade, tá? Mas leques de negócios dentro desse ramo, sim. Que também vai ser secreto? Não vai ser secreto, pode ser comercial, enfim, tem alguns projetos, tem ideias. Eu tenho uma outra operação que é um delivery de monoproduto, que é de parmegiana, que a gente trabalha numa cozinha do fundo, que é a cozinha de apoio do restaurante, a gente faz de lá. Então é uma outra vertente de um prato mais comercial do que o menu de degustação que a gente serve na cozinha. E tem outras ideias, outros projetos. Rafa, uma dica para o pessoal que está assistindo a gente sobre como construir memórias afetivas na casa, na cozinha, porque hoje tudo é rápido, liga, pizza. Sim. Como construir isso? É o que a gente conversou sobre, por exemplo, do exemplo do café da manhã, né? Eu acho que você tem que ter essa cultura dentro de casa, de ter uma refeição com a família em volta da mesa. O Cozinha foi batizado por causa disso. O nome Cozinha é porque, para mim, o lugar mais importante de uma casa é a cozinha. Você sempre está com algum momento de compartilhar com amigos, família, situações, ou momentos de alegria. A comida sempre está envolvida. Então você tem que ter esse carinho, esse amor pela comida ali. Então quando você... Dentro de uma casa, de uma família, você tem alguma refeição onde você senta, conversa, um pai preparando um café para os filhos de manhã, ou no almoço, ou num jantar, você tem aquela reunião familiar. Essa pessoa vai construir a família dela, vai levar essa experiência e essa proposta para a família dela. Então você cria laços com a comida. Eu acredito muito nisso, porque a minha família foi feita dessa forma, nesse sentido, em volta da comida. O meu pai no churrasco, a minha mãe uma mão muito boa para tempero. Então, todos os eventos de datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Natal, Ano Novo, era sempre na minha casa. Meus pais sempre gostavam de receber. E o ambiente era na cozinha. E a comida sempre envolvida. E aí reunia na sala, reunia em tal lugar, acabava onde? Todo mundo em volta da mesa da cozinha. Então é muito legal isso. Acho que assim, culturalmente, dentro de uma casa, do ambiente, se você consegue colocar isso para sua família, você consegue educar aquele teu filho a quando ele tiver a família dele. E assim é um ciclo, né? Vai indo. Conta para nós como que a gente faz para encontrar o restaurante secreto. O Cozinha? Quem tem vontade de conhecer o Cozinha, quais são os passos para descobrir? Deixa eu falar um pouquinho do Cozinha. O Cozinha é um restaurante secreto. A gente fez 4 anos agora, dia 18 de agosto desse ano, de 2025. É um projeto que lá atrás, quando eu desenvolvi, eu queria os meus convidados em volta de uma mesa, comendo uma comida gostosa, de forma bem descontraída. Então eu faço com que meus convidados sintam-se bem em casa, porque na verdade você come na minha cozinha, como se fosse a minha casa mesmo. Né? Ele é um restaurante secreto. A gente tem um processo de divulgar o endereço apenas para os convidados. Então você faz a reserva comigo no restaurante. Nós vamos deixar, inclusive, as redes sociais aqui. Lá no Instagram tem um link que direciona para o WhatsApp. Pode falar com a Gabi lá, a Gabi que cuida da reserva, da minha agenda. E escreve Cozinha de uma forma diferente. Como é que é? ko.zinha, @ko.zinha. E aí, nesse processo, quando você faz a reserva, você recebe uma cartinha personalizada, assinada por mim,
uma breve história do cozinho, o que representa o alimento, e aí depois uma orientação com o endereço, enfim. E a gente pede, não compartilhe com ninguém. E o pessoal não compartilha. Isso é não bacana. compartilha. A gente já teve convidadas na bancada que estava jantando comigo, a mãe dela ligou. Onde você tá? Não posso falar, tô no restaurante secreto. Eu falei, não, pra tua mãe você pode contar onde você tá. Mas é isso, então é legal porque cria essa mística, sabe? E eu acho que só isso com reserva? envolve... Como é que funciona? Só com reserva. Só com reserva. Tanto corporativo quanto social. E hoje como é que tá esse processo? Estão com reserva, tipo, a gente consegue logo? Tá demorando muito depende tempo? muito do período do mês, depende do menu. A gente tem, às vezes, reserva que tem um mês fechado. O cara liga pra fazer reserva, não tem agenda pra esse período. Já reservou. Ah, não, eu consigo semana que vem. Então, varia muito. Varia muito. Então, quem tiver interessado em ter a experiência do cozinha, já fica esperto. Fica esperto. Entra em contato com a antecedência que é melhor. Qual é o teu prato preferido? Pô, eu não tenho um prato preferido, você acredita? Eu não tenho um prato. Eu tenho alguns pratos preferidos. Conta pra Então nós. diga 3. Que eu acho que tem muita questão da minha memória afetiva, que é o churrasco, porque isso me remete muito à lembrança do meu pai. Meu pai já é falecido, enfim, e aí me remete muito àquele momento que a gente tinha nos finais de semana. Era quase todo final de semana tinha churrasco em casa. Então eu adoro churrasco. Comidas orientais, porque a gente também tinha essas experiências de temperos orientais em casa. E massa. Minha mãe sempre fazia uma macarronada, sabe? Aquela coisa com frango. Então isso me remete muito à parte de família, casa, irmãos. Que hoje, depois de mais velho, cada um vai para um lado, né? E dificilmente você consegue, muitas vezes, se reunir, né? Eu tenho um irmão que não mora no Brasil, mora fora, então fica mais difícil ainda. Então, essas são pratos mais comfort food, mais caseiro que eu gosto mais. De comer, mas e qual prato você mais gosta de preparar? Eu ia perguntar isso. Sempre é o próximo. Essa é boa. Sempre é o próximo menu, porque eu sou um cara inquieto, eu sempre gosto de sair da minha zona de conforto. Então, todo o meu próximo menu, eu tento trazer um ingrediente ou uma técnica que eu ainda não tenha feito. Isso é arriscado. E aí eu gosto. Eu consigo aprender com aquilo, eu me obrigo a aprender tal técnica ou tal ingrediente, como trabalhar. E quanto tempo demora, Rafa, nessa idealização do cardápio, todos esses testes, até você falar assim, agora tá pronto para apresentar no meu restaurante? Depende do processo criativo. Tem momentos que eu acordo ou volto de uma viagem com muitas ideias, já vou rabiscando o menu e sai muito rápido. E tem dias que não, tem dias que eu empaco um pouquinho, aí eu preciso parar, pensar, e aí depois eu volto e termino. Então, não tem muito um timing correto ou de quanto tempo demora. E eu tenho todo mundo me pergunta, como é que você desenvolve os pratos? Eu tenho uma coisa minha que eu vou escrever, eu tenho um caderninho, sou old school, eu gosto de rabiscar. E aí eu começo sempre pela proteína, escrevendo o meu menu. E aí eu vou riscando, vou puxando, trago de um prato para o outro, enfim. E quando eu vou desenvolvendo o prato, eu consigo sentir sabor na minha cabeça. É louco isso. Faltou uma acidez, faltou uma crocância, faltou talvez uma pimentinha para dar um punch. Eu tenho muito caminho ainda. E aí você vai, mas é que você vai desenvolvendo. Isso vai é desenvolvendo. Você vai desenvolvendo, e é muito legal. E aí quando você faz o prato para experimentar, pouca coisa muda. Isso que eu te perguntar, geralmente já vem essa ideia, psicografa o prato assim, ou você tem que fazer muito ajuste? Não, raramente eu faço um ajuste, ajustes leves, finos. Normalmente é a questão de empratamento. Que daí eu penso no empratamento, não ficou bom, vamos fazer um novo. Daí eu mudo a altura, de lado, enfim, eu mudo isso. Mas normalmente de sabor, não. Raramente eu altero ou incluo alguma coisinha. Rafa, chefe ou cozinheiro? Cozinheiro. Nós somos cozinheiros. Chefe é a posição. A posição. É a posição. Qual cozinheiro no Brasil que você acha top? Nossa, tem vários. Não, mas é um só. Tem vários. Eu vou falar do cara que quebrou paradigmas e mudou a cozinha no Brasil como é hoje, que é o Atala. Alex Atala. Esse, como eu falei, hoje acredito eu, minha percepção, tá? Existem muitos chefes muito bons, até talvez chefes que cozinhem mais do que ele hoje. Hoje o Alex também não está muito dentro da cozinha, mas pela história que o Alex tem de quebrar isso e trazer ideias inovadoras para dentro da cozinha e abriu para muito cozinheiro a proposta de inovações e trazer a própria brasilidade de cozinha da Amazônia que a gente não tinha, ele é o cara.
Eu acho que é ele que fez essa virada, né? Das Foi. pessoas verem, enxergarem de outra forma essa posição, né? Foi. Rafa, olha, super te agradeço aí. Trouxe algumas dicas, inclusive, para eu aplicar na minha vida. Vou ser mais aventureira com o meu paladar. Queria te agradecer. Em nome dessa gratidão, queria deixar um presentinho para você. Obrigada por ter vindo para cá. Valeu. É um livro que traduz muito do que você deixou para nós. Eu espero que ainda possa ter essa experiência de frequentar lá a tua casa, tua cozinha. Vamos todo mundo jantar comigo. E deixo aí esse conselho para que as pessoas tenham essa aventura, as pessoas tragam para o seu dia a dia esse gosto pela comida, mudem seu relacionamento com a comida e principalmente tenham esse relacionamento saudável, porque a pessoa que está de bem com a vida, ela comendo bem, ela não quer briga com ninguém. Não quer briga com ninguém. Porque a alimentação é saúde física e mental. Total. E compartilhar com alguém que você gosta, fazer um miojo. Desculpa te ofender. É uma maravilha. Não faça miojo. Não. A gente tá falando de nutrição pro corpo. Não faça miojo. Não. Olha, agora a pessoa com quem você comia o miojo, agora você vai lá no cozinha. Eu acho que você começa a criar um ritual melhor assim. Vai fazer uma massa? Quer utilizar o miojo? Joga aquele temperinho fora, cria um caldo, você tem mais tempo na cozinha, você compartilha. Corta um tomatinho. Você compartilha o momento ali com a pessoa. Quem que foi que fez o miojo? Foi o Jacan que fez o miojo diferenciado? Ensinou uma coisa? Eu não me lembro quem foi, alguém fez isso. O miojo do Jacan que ele inventou os negócios. Rafa, muito obrigada. Obrigado Espero vocês. que quem nos assistiu tenha tido aí algum insight sobre o seu relacionamento com a comida e espero sinceramente sucesso para você em todos os projetos que vão vir aí. Vamos ter você de novo aqui para nos contar como que vão ser as próximas aventuras e o próximo capítulo do Cozinha. Com certeza. Rogério. Obrigado. Só isso. Obrigado. Você eu que agradeço. Nota 10. Valeu, Rogério. Rafa, obrigado. deixa para quem está nos assistindo aí um convite para ir conhecer Então a sua venham cozinha. conhecer o Cozinha. Restaurante secreto. Segue lá o @ko.zinha. Entre em contato, vem jantar comigo que eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender e você vai gostar. E vai voltar. Que bom. Gente, até o próximo episódio do Minicast.